Abra a tua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 29, lá no Velho Testamento. 2 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Olha só, a minha tradução, ela diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia ordenado. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Amém? Assente-se, por favor. Depois você pode continuar lendo esse texto que é muito importante. Semana passada eu falei com você sobre zelo. Nós estamos nessa campanha da família. Eu falei para você semana passada sobre zelo. Hoje eu quero falar com você sobre reforma. Presta bem atenção. Às vezes acontece algo nas nossas vidas que nos faz refletir sobre o peso em que as escolhas tiveram nas nossas vidas até aqui. Porque o que nós estamos vivendo hoje, colhendo hoje, desfrutando ou não hoje, nós não podemos culpar ninguém. O que nós estamos vivendo hoje é exatamente fruto das nossas escolhas. Ninguém tem um passado fácil. A diferença é quem escolhe andar por um caminho ou quem escolhe andar por outro caminho. A diferença é o período da nossa ignorância, que nos deixa limitados diante da escolha. Se você fizer um balanço da sua jornada até aqui, eu tenho certeza que se você pudesse, você faria algumas escolhas diferentes. Outras coisas você se dedicaria mais, porque a pior coisa é acreditar em ilusão e depois de um tempo deparar-se com a decepção. Nós não podemos voltar no tempo, mas nós podemos ser melhores. Nós podemos fazer da dor que nós sentimos útil, porque tem gente que faz da dor inútil. Parece que nunca aprende e gradualmente vai caindo nos mesmos pontos. Por isso nós devemos, de tempos em tempos, fazer uma reforma. O que é uma reforma? Uma reforma, ela é uma mudança proposta de um projeto executado em determinada questão, com o objetivo de uma inovação, de uma melhora no seu rendimento. Então a ideia de voltar à visão original não é considerada reforma. Reforma é olhar o todo e propor a partir de ações o melhoramento daquilo que você tem. Eu escuto muita gente dizendo: nós precisamos, pastor, voltar ao modelo antigo. Eu vou repetir essa parte. Nós precisamos, pastor, voltar ao modelo antigo. E dizem que isso é uma reforma. Mas isso não é uma reforma. Isso não é propriamente uma reforma. Isso seria então uma restauração. Voltar ao modelo antigo seria uma restauração. Reforma vai além de restaurar partes do antigo. É fazer a engrenagem funcionar melhor. Por exemplo, você não vai conseguir educar os teus filhos hoje como era a educação de antigamente. A educação de antigamente era de um jeito. E se você for querer educar os teus filhos como os pais educavam antigamente, você vai perder os teus filhos, porque os tempos são outros. Então o que nós precisamos fazer é uma reforma. A Bíblia diz que Ezequias, o rei Ezequias, ele tem 25 anos quando ele começa a reinar em Israel.
E qual é o quadro que Ezequias tem? De começo, a casa do Senhor, o templo, está com as portas fechadas. As festas religiosas não acontecem. A principal delas é a Páscoa, foi ignorada. Os sacerdotes estão espalhados. Os levitas, eles estão desempregados. A estrutura militar, social de Israel está em ruínas. Mas quando Ezequias, com 25 anos, começa a reinar, a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porque no mínimo é contraditório querer consertar as coisas enquanto não se conserta a própria vida. Talvez seja essa a razão das pseudo-reformas nos nossos dias estarem dadas à falência. Quando radiografamos a voz que chama por reforma, nós vemos uma denúncia da estrutura própria da pessoa que não dá conta nem de si. Às vezes não se trata de opinião só, mas às vezes chega alguém e começa a falar que se deve gastar o dinheiro assim, se deve gastar o dinheiro desse jeito, se deve administrar dessa forma, mas na verdade não consegue saciar nem as próprias contas, não consegue gestar nem a própria vida. Como que vai poder dar conta de alguém? Ezequias foi, e a Bíblia diz, reto aos olhos de Deus. E quando você assume um trono, ou quando Ezequias, assume o trono, a Bíblia diz que no primeiro ano, do primeiro mês, a primeira coisa que Ezequias fez foi reparar as portas da casa de Deus, foi reparar as portas do templo de Deus. Nessa reforma, Ezequias nos ensina coisas muito importantes de como você começar a melhorar. Tem muita gente que acha que a reforma da sua casa tem que começar pela mudança dela, da esposa, tem que começar pela mudança do marido, tem que começar pela mudança dos pais, dos filhos. Mas Ezequias ensina algo muito importante. Ezequias ensina que essa mudança tem que começar numa reforma direto com Deus, pessoalmente com Deus. Então o primeiro ponto que eu quero destacar para você rapidamente é esse: se você quer fazer uma reforma na tua casa, se você quer fazer uma reforma no teu emprego, na tua empresa, no teu trabalho, se você quer fazer uma reforma, a tua vida espiritual é prioridade. Primeiro ponto, a tua vida espiritual é prioridade. Conserto de portas espirituais é prioridade. Reforma de casa espiritual é prioridade. Ezequias, nós temos o saneamento para fazer. Ezequias, nós temos os reparos do palácio para fazer. Ezequias, nós precisamos comprar cavalos para as tropas, melhorar o nosso militarismo, as nossas tropas. Mas no primeiro mês de reinado de Ezequias, ele priorizou a vida espiritual de Israel. Vamos restaurar a casa do Senhor. E a Bíblia diz que ele abriu as portas do templo, e ele mandou reunir ali os sacerdotes, os levitas. Meu irmão, não é uma reforma que afugenta, que ele mesmo é o centro. É uma reforma que ajunta os sacerdotes. Eu já vi pessoas falarem bem assim: pastor, Deus está chacoalhando a árvore, os frutos podres vão saindo,
aquela pessoa, não. Uma reforma de Deus, ela ajusta, ela junta. Segundo ponto que eu quero destacar: que doença é essa que a voz que se levanta para falar da reforma separa, divide, cria partidarismos? É só a minha denominação, é só as minhas vantagens, aquelas postagens em rede social. A partir de hoje eu me priorizo, a partir de hoje aí acha que é um versículo e ainda coloca: enquanto Deus for o meu chão, blá 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 blá. Isso quando não está de biquíni postando essas coisas e achando que é versículo bíblico. Nós estamos vivendo um período intoxicado, onde profissionais, alguns coaches prestam, outros não, mas pessoas, eu estava vendo esses famosos aí, quando deu a pandemia, para assistir esses coaches famosos, pelo menos uns 3 aí, 2 eu vi, eles estavam cobrando R$10 para a pessoa poder assistir. Numa live que estava fazendo, deu 1 milhão de pessoas. Aí eu vejo profissionais financeiramente usando o evangelho e falando coisas que pessoas querem ouvir, isso é, enchendo o ego. Só enche o ego, mas não trata o caráter. É interessante quando Jesus fala: você quer me seguir? Você tem que aprender a negar o teu ego, a negar o teu orgulho. Senão você não vai manter o teu casamento. A negar o teu orgulho. Senão você não vai conseguir parar em trabalho nenhum, em empresa nenhuma. Senão você não vai conseguir ter uma boa convivência com pessoas. É sempre rixas, pessoa fechada, amargura, aquela estrutura toda trancada. Ezequias nos ensina sobre ajuntar o povo de Deus. O avivamento, ele não separa. Começa com uma oração, 2 pessoas orando por um propósito. Sempre começa. Olha, meu irmão, eu aprendi uma coisa: a rotina e o modo como você fala com Deus muda o jeito que você fala com as pessoas. O falso avivamento, a falsa reforma, faz a pessoa ficar petulante, arrogante, faz ela ser exclusivista, faz essa pessoa ser dura, empina. Isso não é avivamento. E tem pessoas que falam: meu negócio é com Deus, meu negócio é com Deus. Se fosse com Deus, isso estaria sendo refletido no próximo. Simples assim. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo, Senhor. Então cuida do que é meu, apacenta o meu rebanho, se importe com o próximo. Quando você era mais novo, cingias a ti mesmo, você fazia o que se queria, você cuidava de você. Mas agora você vai para lugar que vai desagradar você. Isso é, você se nega por aquilo que você ama. Não é um versículo, tá? Mas você conhece aquela expressão que diz: não se faz omeletes sem quebrar os ovos? Isso é, uma pequena consequência por um benefício maior. Por um benefício maior. E quando eu estou falando sobre isso, eu também não estou falando sobre má educação, eu também não estou falando sobre frouxidão, mas eu estou falando, meu irmão, sobre reforma, que começa de dentro para fora, que começa numa ligação com Deus e que vai trazer resultados aqui. Ezequias despertou o povo a viver o propósito do seu nascimento. Aí, meu irmão, é avivamento. Avivamento não é aquela loucura de ficar comprando coisas. Avivamento é a preocupação de como eu vou acomodar as almas, como eu vou cuidar de almas, como eu vou trazer o melhor, como eu vou convidar aquele meu amigo, aquela minha amiga que ainda não conhece a Cristo. É a preocupação com almas.
Quando você está avivado, você quer construir igreja. Quando você está avivado, você quer orar por pessoas. Quando você está avivado, você quer ter aliança financeira com Deus, sim. Quando você está avivado, meu irmão, você se preocupa em ajustar, de alguma forma mirar a vida do próximo, para ligar essa pessoa a Deus, porque isso é a resposta. Isso vai trazer mudanças para a tua vida incrivelmente. Dependendo onde você mora, quando você vai fazer uma limpeza na tua casa, os teus vizinhos sabem que você está fazendo essa limpeza ou reforma. Por quê, pastor? Quando você faz uma faxina, não é pelo cheiro da limpeza, não. É porque lá na tua lixeira fica cheio de coisa, não é? Ezequias limpa o que os seus pais fizeram de errado na nação. Meu irmão, é lindo ser tradicional. Isaías, ele reconhece que existem muitas coisas no passado que precisam ser mantidas, mas ele não quer uma restauração, ele quer uma reforma. Há coisas do passado, há coisas da tradição que não estão bem diante dos olhos do Senhor. Por quê, pastor? Fecharam as portas do templo. Isso fala de impedimento, fala de acesso. Escândalos do passado que fecharam as portas da fé. No versículo 7 diz que além de fecharem as portas, apagaram as lâmpadas do templo. Lâmpada, além de iluminação, significa conhecimento. Distrações tomaram o lugar do ensino adequado. Entretenimento ao invés da profundidade do conhecimento que traz respostas para a vida. A palavra que ilumina, ela foi apagada dos interesses pessoais. Mensagens de autoajuda se tornaram o lugar da correção de caráter, que traz o resultado para a gente que supera. No versículo 6, diz que uma geração anterior, a geração do rei Acaz, arruinou com a fé do povo. Nós podemos mudar o passado hoje com um novo plantio. Nós podemos fazer melhor. Terceiro ponto, também não adianta ficar culpando os pais, culpando os avós, mas nós precisamos parar as maldições. Então aguenta firme teu casamento. Então aguenta firme no meio dessas contas todas. Há pessoas que só vivem de bico, não param em emprego nenhum. E o que você espera que vai ser a tua vida quando você tiver uma idade que você já não consegue mais fazer serviço braçal? Por quê? Por que você aguenta um desaforo no teu trabalho hoje? Porque você está pensando na tua família lá na frente. E isso é amor, isso é maturidade. Meu irmão, quebre essa cadeia depressiva que por gerações arruinaram os seus familiares. O Espírito de Deus te convida a uma reforma hoje. Enquanto o rei Acaz desgraçou Israel, Isaías disse: façamos uma aliança com o Senhor. Ele então chama os sacerdotes e diz no versículo 11: não sejamos negligentes, o Senhor nos escolheu para estardes diante dele, para o servir, para serdes ministros e queimardes incenso a ele. Ezequias está dizendo: vamos nos levantar. Ele está dizendo: os nossos pais fecharam as portas, mas nós vamos abrir. Eles apagaram as lâmpadas, mas não vamos ser negligentes, não vamos procrastinar. Quarto ponto, talvez seu pastor te confiou uma tarefa. Talvez Deus, através de qualquer pessoa, chamou você para algo que você tem uma habilidade espiritual,
uma habilidade dada por Deus para fazer. Você tem uma vocação que muda a rotina de pessoas que não sabem fazer aquilo. Você tem uma habilidade, uma vocação, uma ótica clínica, cirúrgica para algumas coisas que para você é mais fácil fazer. Talvez foi lhe confiado alguma tarefa. Alguns já fazem anos isso, outros fazem meses. E você ainda está pensando nos projetos. Há 18 anos eu sou professor de teologia no Instituto Teológico. E chegou um aluno essa semana para mim e ele falou: pastor, o senhor estava falando dos talentos, dons. Eu estou há muitos anos na igreja, mas eu não me encaixei, eu não sei no que eu vou fazer, eu não sei. Eu olhei para ele e falei: olha, irmão, às vezes eu, como um bom colérico, eu sou muito diretão no falar, eu não faço rodeio. Mas às vezes está faltando amor. Como assim, pastor? Está faltando amor. Porque o amor, ele é prático. O amor, ele se importa. O amor tem iniciativas, tem posturas. E a Bíblia diz que a melhor forma de você alcançar os dons é através do amor. Eu tenho mais de 40 livros desses assim escritos, todos à mão. E você está vendo eu falar aqui, eu praticamente não gaguejei, mas eu gaguejava muito. E a questão do hiperativismo, TDAH, essa cambada de coisa aí, que sempre falam, eu quando abri a boca para falar, o meu cérebro ele age muito mais rápido do que a minha boca, então me atrapalhava tudo. E a pior coisa para um comunicador é quando você não consegue comunicar. Você tem uma intenção, você tem algo grande dentro de você e você não consegue contar isso, explicar isso. Então eu procurei um jeito de não perder a minha linha de raciocínio, mesmo com toda esse TDAHismo aí, essa bagaceira toda, essa bioseira toda aí. Escrevendo, isso é, o amor, ele faz você dar um jeito. O que diz no Evangelho de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um jeito. Quando você ama, você dá um jeito. O senhor é formado? Sim, eu sou formado. Tem empresa, tem isso, tem aquilo. Então o que está faltando? Está faltando interesse mesmo. Está faltando amor. Está faltando dar ouvido para o chamado de Deus. A reforma que você quer na vida, ela vai começar na tua comunhão com Deus. A reforma que você quer na tua casa vai começar na tua comunhão com Deus. Não seja negligente. Vamos nos santificar. A Bíblia diz que tiraram as imundícias da casa do Senhor. Versículo 16: e levaram para o ribeiro de Cedron. O ribeiro que tudo carrega, o ribeiro que toda dor carrega, que toda a angústia arrasta. No Antigo Testamento, algumas aparições na Bíblia, o nome aparece a palavra ribeiro. Uma das mais importantes foi quando Davi foi traído por Absalão, o seu filho. Ele sofreu conspiração de Aitófel, e Davi atravessa o ribeiro de Cedron, pensando assim: é o fim. Então ele entra pelo caminho das oliveiras, e mais adiante ele é recebido por Barzilai. Na casa de Barzilai, ele é abrigado, ele é consolado, ele é apacentado, ele é cuidado, zelado, dirigido, e ele volta restaurado. No Novo Testamento, apenas uma citação: quando Jesus participou da ceia com os seus discípulos e estava perto de ser entregue àqueles que o traíram, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron, possivelmente pertinho no mesmo quadro ali que Davi, traído, humilhado, envergonhado, e comentários ao seu redor dizendo que era o fim. Jesus, com as angústias da morte, abandonado, traído, e alguns pensando que era o fim.
E Satanás e os seus demônios fizeram de tudo para que Jesus não chegasse naquele momento sem pecado. Porque Jesus, ele veio para morrer em uma cruz. Ele veio para pagar o preço no meio do teu lugar. Só que ele deveria ir para a cruz sem pecado. Sem pecado. Parecia o fim para alguns. Se Davi passou pelo ribeiro e venceu, se Jesus passou pelo ribeiro e venceu, se Ezequias passou por toda a impureza, passou toda a impureza pelo ribeiro e venceu, eu tenho uma palavra para você hoje. O rio de Deus está passando aqui. O vício, a mágoa, o medo, essa cabeça tua tão poluída que atormenta a tua casa, essas ofensas, esse xingamento, essa perturbação, essa baixa estima tamanha que deixa você, irmão ou irmão, não sei, com um ciúme desastroso, um monstro dentro de si, que não pode assistir uma novela, um filme, seja o que for, que já metralha e faz horrores em casa. A Bíblia diz que ele pegou aquelas tranqueiras todas do templo e jogou nesse rio, limpou o templo. Quinto ponto: reforma não é restauração, mas na reforma também tem restauração. O versículo 19: também todos os objetos que o rei Acaz e seu reinado lançou fora em uma que o rei lançou fora em suas transgressões, já preparamos e santificamos, e é o que estão diante do altar do Senhor. Isso é, o rei Ezequias, no primeiro mês do seu reinado, ele repara a casa do Senhor, ele repara o culto a Deus, ajunta os sacerdotes e os levitas, pede para que não venham negligenciar aquilo que Deus havia confiado nas mãos dele, tira o lixo todo para fora e descobre que alguns vasos preciosos da casa do Senhor foram lançados fora pelo rei Acaz. Um rei transgrediu ao ponto de pegar um vaso da casa do Senhor, e por desconhecer o seu real valor, esse rei jogou esses vasos do templo do Senhor fora. Preciso dizer algo aqui? Quando Ezequias se levanta para reformar, ele começa a juntar os vasos que Acaz jogou fora, por desconhecer o verdadeiro valor. Acaz achava que não servia para nada. Acaz aponta para uma liderança ímpia. Nesse contexto, aponta para uma liderança displicente, sem entusiasmo, entediada. Olha só que interessante, né? Essa palavra displicente. Uma liderança displicente. Você conhece o marido, uma esposa, um líder, um pastor, seja quem for, displicente? Significa sem entusiasmo, entediado, descontente, sem alegria, que demonstra descaso, desatento, descuidado, desinteressado. Acaz, nesse contexto, aponta para gente que não sabe dar valor às pessoas. Acaz, nesse contexto, aponta para pessoas que substituem pessoas como se fossem coisas. Sexto ponto: e uma reforma vai pegar vaso rejeitado, vaso abandonado, esquecido, e vai colocar esses vasos no devido lugar de valor, porque é na casa do Senhor que esse vaso vai ser restaurado. É na casa do Senhor que esse vaso vai ser digno. Não é no beco, não é em uma cama deprimido, não é vendendo o corpo, não é entorpecendo o corpo, não é destruindo a própria família. E Deus está levantando uma geração de Ezequias que vai reconhecer os vasos valorosos. Deus quer restaurar esse vaso. Deus tem colocado vasos na sua mente.
Deus tem falado para você que você é esse vaso valoroso. Restaurar o valor desses vasos. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Deus vai te levantar a dirigir pessoas. Deus vai te levantar a ajudar pessoas, a ministrar sobre famílias, a dirigir congregações, a presidir igrejas, a discipular pessoas, a fazer a diferença aonde você foi semeado. O seu nascimento, ele tem um propósito maior do que você está vivendo. Deus vai te enviar a amparar pessoas. Sua primeira atitude, Ezequias, será buscar os vasos perdidos do templo de Deus, porque avivamento tem a ver com isso. Pessoas que estavam mortas para Deus, para a salvação. Avivamento tem a ver com o Espírito Santo trazendo vida a essa pessoa de verdade, vida em abundância, de dentro para fora. Ezequias não quer causar, Ezequias não quer aparecer. Ele levantou os líderes, os príncipes de Israel, ele levantou e levou ao templo. Ele levantou uma grande oferta, porque o templo de Deus estava necessitando de uma reforma. Para quem não sabe, o governo de Israel, ele não era um governo democrático, ele era um governo teocrático, isso é, Deus era o centro de Israel. Deus era o centro. Quando você reconhece algo, a tua vida financeira reconhece. Eu vou repetir isso. Quando você reconhece algo, a tua vida financeira reconhece. Quando você reconhece algo de boca e não financeiramente, você está mentindo. Quando você diz que ama algo, você se envolve financeiramente com esse algo. Ou por acaso você diz que ama os teus filhos e não se envolve financeiramente com eles? Não há lógica. Sétimo ponto: de Deus, nem tudo pode ser atualizado. Existem coisas que precisam ser consertadas e não atualizadas. Os louvores de Davi, de Gade, estão sendo entoados. A reverência, o temor, a busca deve ser a mesma. Olha, quando eu era criança, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe me ensinou a respeitar a casa de Deus. O que você está vendo aqui, na praticidade, não é um altar, é um palco. O altar, meu irmão, é a cruz do Calvário, o último altar. Aqui representa algo, o nosso coração também, mas é onde também nós confessamos a nossa fé, o nosso zelo. Desde quando eu era criança, e eu acompanhava a minha mãe, missa do galo, sei lá onde, sempre eu estava com ela. Eu lembro que às vezes eu ficava 2 horas numa missa, e eu dava lugar para as pessoas mais velhas. Se estava demais para mim, eu estava muito cansado, eu pedia permissão para minha mãe para sentar nos pés dela, para não sujar a calça. Ela chegava, ela falava: você quer beber água? Você quer ir no banheiro? Vai no banheiro já, porque no meio do culto, no meio da missa, eu não quero que você atrapalhe nada, é para você respeitar. Me ensinou a respeitar os mais velhos, esperar acabar a reunião para pedir água e no banheiro, não ficar mascando chicletes. Isso é o que era considerado respeito naquela época, né? O que ela estava dizendo era o zelo, o respeito com a palavra de Deus. A minha mãe, ela me ensinou que se eu estivesse angustiado, eu deveria falar com Deus. Em primeiro lugar, se eu estivesse angustiado, eu deveria falar com Deus.
E assim eu aprendi durante toda a minha vida. Eu lembro uma vez, coisa de menino, vivia no meio dos matos com cetra, ruim de mira, que graças a Deus nunca acertei um passarinho. Você para reparar bem, eu sou meio vesgo também. Nunca acertei um passarinho, graças a Deus. Mas vivia com cetra, fazendo mira, meio do mato e pula aqui. E às voltas e meia você achava uns pés de abobrinha, de abóbora. E eu lembro um dia que eu estava com aquela piazada, tudo a mesma idade, 10 anos, 11 anos. Daí eu lembro que nós estávamos pegando abóbora para levar para casa. E daí de repente apareceu um monte de homem. O que vocês estão mexendo na abóbora, piazada aí, menina? Sai toda aquela piazada naquele carreiro. E parece que eles não desistiam de correr atrás da gente. Mas a gente conseguiu despistar. Fomos para debaixo de uma ponte, lá na João Dembinski, antes da reforma da rua. A ponte era de pedra ainda assim. Para debaixo da ponte, todo mundo tremendo, com medo. Andava para lá e para cá. E eu olhei para aquela piazada, eu falei, eu já sei o que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer? Vamos rezar, piazada, vamos rezar. E demos as mãos. Eu falei, mas eu não sei rezar, os meninos falavam. Eu falei, então repita comigo, Pai Nosso. Estava pastoreando já. Porque eu aprendi que se a gente está angustiado, a gente não tem que usar droga, a gente não tem que encher a cara, a gente não tem que chegar lá e dar um soco na cara dos outros. A gente não tem que chegar lá e, como diz alguns no linguajar popular aí, meter o louco. A gente precisa se conectar com Deus. Porque se nas tuas escolhas você não está sendo sábio, é porque você está deixando os teus sentimentos, o teu emocional angustiado tomar as decisões das tuas palavras e das tuas escolhas. Algumas coisas não podem mudar. Atrasos no culto pode acontecer uma vez ou outra, é lógico que pode acontecer. Mas eu estou falando de pessoas que isso é uma rotina. Não trazer uma oferta para a obra de Deus não é uma obrigação, mas nós temos que entender que nós estamos entregando um culto a Deus. Pode acontecer de esquecer, de não ter, é lógico que pode, mas eu estou dizendo, pessoas que isso é uma rotina de vida, nunca querem ofertar nada, só querem pegar, buscar, ter, reter. Quando chega, não tem uma oração na casa de Deus. Senta e vai vender alguma coisa, mas não dobra o joelho para orar. Deus quer uma reforma na tua vida. Talvez você não está vivendo feliz ou contente como deveria. Ezequias, ele deu ordens importantes, e a reverência ela era conjunta, tá? Conjunta. O rei, olha meu irmão, no versículo 29, ele vai falar algo ali. O rei é quem estava com ele, ajudando a terminar o holocausto. Agora nós vamos ofertar também. Isso é, a fé dos quais imitai. A fé dos quais imitai. Isso é, eu querer que os outros façam coisas quando eu não faço. Há pessoas que promovem culto, mas não cultuam. Tesoureiros que não dizimam, pastores que não se sacrificam pelo cuidado do rebanho. Misericórdia, né? Precisa de uma reforma. Quer avivamento desse jeito? Como? Ezequias diz: oferte, cultue, entrega. Culto é concordância. O louvor é a manifestação do coração do homem para Deus. Se eu não sei da letra de alguma, eu tento, eu busco, eu oro, mas é um momento para isso. Ezequias coloca Deus no centro da nação. E você vai ler no capítulo 30 que eles ali celebram a Páscoa. 8º ponto para eu finalizar. E você vai ver que a nação de Israel triunfa em todas essas áreas, porque Ezequias
fez uma reforma certa, e começando pelo primeiro passo certo, ele colocou Deus em primeiro, muito além dos discursos. Você acha que precisa de uma reforma em sua vida? Você acha que precisa de uma reforma em seu lar, na sua casa? Comece pela sua vida espiritual. Comece se amarrando com Deus e a sua obra, e as demais coisas serão colocadas no lugar. Há um momento da nossa vida, eu no caso vim com 16 anos para Jesus especificamente, mas eu oro para Deus. Deus da minha adolescência se revela para os meus filhos, se revela para essas pessoas, se revela antes que seja tarde para muitos que fazem da dor inútil na sua vida. Pessoas que não valorizam a dor. A dor, ela não pode ser considerada só a nossa inimiga. A dor muitas vezes é uma amiga que quer nos ensinar que existe uma desordem e que eu preciso, antes de que for tarde demais, mudar de postura. A dor, ela denuncia algo errado. Por isso é um alerta, um ruído de que se eu não fizer uma reforma, não é um acidente, não é uma separação, não é um de repente. Não, todo acidente é uma instrução negligenciada. E hoje quero que seja prevenido isso na tua vida. Quero que a sua vida seja uma vida de respostas maravilhosas. Quero que a sua vida seja uma vida como a do rei Ezequias, que a Bíblia diz numa frase: e fez o que era reto diante do Senhor, e o Senhor se agradou dele. Quero que a sua vida seja como a vida de Paulo, capítulo 4, versículo 6 de Timóteo, 2 Timóteo: completei a carreira, guardei a minha fé. Completei a carreira, guardei a minha fé. Meu irmão, Deus está chamando você para uma reforma, e é hoje. E essa reforma vai começar em você, e vai alcançar outras pessoas da tua casa, e outras pessoas de outros lugares. E isso vai começar a ter mudanças incríveis. Os ambientes vão ficar melhor, porque você está melhor. As respostas vão ser melhores da tua vida, porque você está ligado com Deus.